Irmãos, eu tenho compartilhado por alguns lugares ultimamente e trabalhado um processo sobre a questão do nosso DNA como cristãos, DNA de um povo. E porque tem se falado muito pelo Brasil afora, em alguns congressos, em alguns projetos, a gente que roda muito, a gente começa a observar que está se falando das mesmas coisas em lugares diferentes. O entendimento é que Deus está falando com a igreja as mesmas coisas, com uma linguagem diferente, com cada grupo, com cada tribo de igreja, certo? Igreja neopentecostal, mais histórica, igrejas alternativas, ministérios para-eclesiásticos, e tudo que a gente está ouvindo constantemente por aí afora, e parece que não é só no Brasil, quem está chegando de fora, eu não sei se vocês estão na mesma vibe. Cadê o casal? Foi abduzido. Ah, tá. Na Índia eles devem estar ouvindo a mesma coisa. É sobre o nosso DNA. Para que a gente está aqui nessa terra? Quem somos nós? Quem somos nós? Né? Por que vivemos? Então, meus irmãos, eu pedi os irmãos lá para baixar um videozinho. Espero que você consiga ler a legenda, é bem rapidinho, para a gente fazer uma reflexão e dar uma meditada básica em cima dessa ideia. Tem áudio, eu acho. 人为什么活着？为了思念，为了活下去，为了活更长，还是为了离开？去什么的这吧？ 5个台湾人，平均年龄81岁，1个重听，1个得了癌症，3个有心脏病，每一个都有退化性关节炎。6个月的准备，环岛13天，1139公里，从北到南，从黑夜到白天，只为了一个简单的理由。人为什么要活着？Alguns idosos que estavam na Tailândia, cheio de ziquezira, e de repente um já tinha ido para algum lugar, algum hemisfério, e de repente decidiram
encarar a vida novamente. O desafio de pegar as barreiras que faz com que a gente fique muito parado na vida, muito extasiado na vida. Aquela cena ali pode representar muita coisa em nossa vida. O remédio, uma bengala, um artrite, uma artrose, um trem qualquer. Mas eles cansaram. Vamos andar de moto. Vamos voltar lá atrás e entender como nós éramos. Nós andávamos de moto. Éramos felizes. Estamos parados numa mesa esperando a morte chegar. E, na realidade, quando a gente começa a pensar sobre o nosso DNA como cristão, todo o sacrifício, o preço que Jesus pagou por nós, e todo esse empreendimento do reino de Deus, que o reino de Deus são muitas coisas, não é só a igreja evangélica de domingo. O reino de Deus é quando a gente leva as marcas de Cristo espalhadas pela terra, e a gente vai fazendo transformação, e a gente vai levando vida, a gente vai levando esperança para as pessoas, a gente vai motivando um ao outro dentro da própria congregação. É quando a gente briga, mas na outra semana a gente se perdoa, e a gente chora, e a gente se ama de novo, e vai deixando essas ziqueziras para trás. É quando alguém nos afeta, ou alguém não olha mais para a gente vai lá e faz tudo que Jesus Cristo mandou fazer. Lava os pés, entra por baixo, começa do zero, entendendo que o reino, ele é muito mais abrangente, muito mais brilhante, muito mais sólido do que a nossa própria pequenez de entender e de enxergar as coisas. E quando a gente começa a entender o nosso DNA como cristão, a gente começa a andar na sociedade, a gente começa a ver que está tudo errado. Está tudo de cabeça para baixo, as pessoas não se respeitam mais. No trânsito atiram uma nas outras, na fila não tem gentileza para os mais velhos, ou para uma gestante, ou para um outro que precisa. E a essência do DNA do cristão é o amor. Não tem jeito. Nós não temos como fugir disso. A gente estava discutindo esse final de semana que tem 1 milhão de ministério alternativo com estratégias maravilhosas. Tem gente que pinta a cara, tem gente que fica de cabeça para baixo, mas no final, se não tiver esse amor, não vira. Acontece que vai ter um monte de robozinho carregando uma religiosidade no peito e a sociedade não consegue entender essa transformação. Outro dia eu entrei na pediatria da Unimed, lá em Vitória. 11h30 da noite, lotada. Quando eu entrei, parecia muitos zumbis. Eu olhei para a moça, para a atendente, ela estava com a lixa, outro zumbi. Quando eu prestei atenção que estavam todos olhando para a televisão, e naquela televisão estava passando um maldito programa chamado Big Brother, e rolando uma cena de sexo na piscina, e aquele monte de criancinha viajando, e as mães ali, piradas, estáticas. Eu entrei, parei na porta, na frente da moça, boa noite. Meu menino dando um bizil já, e a moça, oi, boa noite, não conseguia fitar os olhos em mim, por causa da fissura, do vício, por causa que é uma sociedade que está sendo preparada para ser robô, para ser zumbi. E pais ali. Eu falei, está errado. Isso não faz parte do meu DNA, não. Eu não quero que meu filho assista esse lixo. Pensei. E a moça não me atendia. Me deu um troço no corpo, alojou um trem no meu corpo, né, Honório, como diz o outro. Eu dei um berro ali na hora, falei, o que é isso? Pediatria da Unimed rolando esse lixo. Que padrão moral tem esse lugar aqui? O povo assustou, ficou desconcertado, porque quando você faz um barraco, você sai do sapatinho, é desconcertante. Sai da pose, aí incomoda as pessoas. E tem pessoas que não gostam de grito, de barraco, de pressão. E comecei a protestar contra aquilo, porque estava cheio de crianças, e está errado. E tinha crentes lá com camisa de Jesus Cristo. Todo mundo babando naquela imundície, chamada Big Brother. E quando a gente para pensar, qual que é o meu DNA?
Para que eu vivo nessa terra? Para ser mais um. Isso não faz parte do DNA do Jesus Cristo, nosso Deus. Porque o nosso caminho ele é muito estreitinho, ele é cheio de arame farpado, ele é cheio de lixa 0,20. É um irmão limando o outro, provando o outro, escaldando o outro, mas com a mente renovada no Espírito Santo em Deus. Entendendo que nós precisamos mudar a nossa sociedade urgente. Mas como? Nos mudando, nos alcançando, nos colocando um espelho bem grande e dizendo assim, quem sou eu? Para que eu estou vivendo até hoje dentro desse corpo de lama que tu vê? Já dizia o poeta Chico Sainz, em Nação Zumbi, lá do Recife. Esse poço de lama que tu vê. Por que eu estou vivendo? E a gente começa a andar na sociedade e observar a sociedade a qual a gente faz parte dela, e a gente está vendo que o amor de Deus, ele está cada vez mais distante do ser humano. Irmãos, é triste porque nós pegamos a nossa comunidade cristã, seja lá qual for ela, vivendo a falta desse amor. A gente quer alcançar o mundo para Jesus. Mas para que alcançar o mundo para Jesus? A gente quer alcançar o nosso bairro para Jesus. Mas quem vai cuidar? E é terrível quando você vê uma sociedade cristã despreparada para esse papo de alcançar o mundo para Jesus. Eu estava dando aula em Goiânia semana passada com a minha esposa, e eu peguei um grupo de jovens e adolescentes e alguns adultos de uma igreja, junto com alunos de uma base missionária. E estava trabalhando com eles sobre evangelização, que é o tema lá daquela comunidade. E comecei a trabalhar o processo da base teológica de Jesus Cristo, da missão cristã na cidade. A base teológica e missiológica. E comecei a trabalhar o processo de Jesus, quando ele nasceu, aonde ele exerceu suas credenciais messiânicas, e aonde ele instalou a base dele para se articular, que era uma cidade estratégica daquela região. E Jesus nasceu em Belém, foi para Nazaré, e depois se instalou em Cafarnaum para articular os projetos dele, etc. e tal. Pensei que já ia tomar um murro. Vou tirar isso aqui, que meu pé é grande, eu fico trombando esse troço aqui. Vocês estão entendendo, irmãos? E eu comecei a trabalhar com aquela juventude. A seguinte questão: quem aqui tem mais de 1 ano de convertido? Todo mundo. Mais de 2 anos? Quase todo mundo. Quem já leu os evangelhos todos? 3. Eu fiquei assustado, porque não faz parte do nosso DNA. Não faz, não condiz. Aí comecei a perguntá-los, antes de dar a ficha toda de Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso mestre, aquele que a gente adora, canta, fala para as pessoas, você precisa de Jesus, Jesus vai te dar uma bênção. A única bênção que Jesus tem para nós é morte. Só morte. Caminho estreito. Esse estrume chamado teologia da prosperidade, que estão pregando aí, roubando o povo, enganando o povo, isso aí é que muita gente está acreditando. E eu conseguia convencer toda aquela juventude que estava ali que Jesus não nasceu em Belém. Vocês acreditam nisso? Porque Jesus nasceu aonde, gente? Uns falaram Egito, Israel, e começaram a dar nome de cidade, quase saiu São Paulo. Isso é sério. Juventude que está na faculdade, não sabe onde o seu mestre nasceu, aquele que eles estão esperando voltar um dia para levar não sei para onde. Não é sério? Porque não entenderam o DNA. Para que estão vivendo? Pararam de andar de moto, estão na sala tomando chazinho eternamente e esqueceram de entender a essência do amor. E a essência do amor a gente tem que buscar ela na luz das Escrituras.
Porque as igrejas estão muito mal acostumadas a viver de mover, dentro de ouro, paletó que cai, louvor profético, louvor da chuva. Daqui um dia começa a cair fogo na terra, porque está todo mundo pedindo fogo. Mas esquecem de estudar a palavra e vir para a luz das Escrituras. E a energia que a gente precisa nessa caixa que a gente carrega aqui, nesse troço que vai para a terra do pé junto, rapidinho, isso precisa de estar cheio do óleo do Espírito Santo de Deus. Cheio do óleo, porque faz parte do nosso DNA. Cheio de amor. E para ter óleo tem que ter amor. Um não anda sem o outro, não. Como é que você vai estar cheio do Espírito sem amor? Bate, Honório. Não bate. E quando a gente está cheio de óleo, cheio de amor, a gente começa a pensar e a gente vai lá naquele tio que a gente brigou há 20 anos atrás e se joga e fala: velho, me perdoa. Eu sempre tive errado, mas eu estou aqui para ser o tapete, você pisar em cima. E a gente começa a renovar tudo a nossa vida. E nós vamos começar a olhar as pessoas na rua e a gente vai falar: bicho, eu não posso ser cristão um dia mais. Bicho, irmãos, sem alcançar essas pessoas com o amor de Cristo. E não é só o discurso de dar folhetim evangélico, mas é de ir, abraçar, chorar, lutar pelas causas dessas pessoas. Olhar pelo filho da vizinha que está na pedra e chegar lá e lutar por esse menino ou por essa menina até o tutano, por amor a Deus. É o DNA. O nosso DNA como cristãos precisa de ser revisto para a gente entender a sociedade, para a gente nos alcançar. Nós precisamos nos alcançar como cristãos, para a gente dar conta dos gigantes que estão chegando. Aqueles meninos que eu desconstruí em Goiânia estão encarando vida em faculdade. Eu consegui convencer eles que Jesus nasceu depois de Jerusalém, numa bocada. Eles tal, todo mundo acreditou que não era em Belém. Crente de igreja, tempo dentro de igreja. Isso não é preocupante, irmãos? É ou não é? É preocupante. E hoje nós vivemos uma igreja, na geral, nessa naipe. É por isso que nós temos uma bancada evangélica tão podre igual nós temos. É por isso que as escolas públicas estão cada vez definhando, porque os cristãos precisam entender o DNA. Eu estava lendo uma matéria numa revista, eu fiquei internado aqui, Genoveva de não sei das quantas, sexta-feira. E lá, folheando uma revista velha lá, que eles deixam ali, e tal, eu estava vendo o testemunho de uma menina americana que não carrega a identidade cristã, mas que na faculdade entendeu que ela precisava de mudar o mundo. E o projeto dela era pegar os melhores universitários, cerca de 500, e convencê-los a dar aula de graça nas piores escolas da região onde ela morava. Escolas onde não tinha índice de aprovação, drogadição, violência, estupro, etc, etc. Hoje ela tem 25 mil profissionais. Está em 25 países. E no Brasil ela não conseguiu entrar porque abortaram o projeto. Pessoas que estão sonhando sonhos que nasceram no coração de Deus. E quando a gente começa a entender o nosso DNA, entender a cosmovisão de Deus sobre o reino de Deus, e a gente começa a colocar as lentes de Deus, a gente começa a pirar, e a gente fala: eu tenho muito mais para alcançar, eu tenho muito mais que eu possa fazer do que eu estou fazendo, eu posso amar mais o irmão que está sentado no banco do meu lado há 20 anos, eu não abraço, não dou um beijo, vou na casa dele nem dela, sei das suas dificuldades, mas faço parte de uma geração que está olhando só para o umbigo, e isso não é DNA de Jesus Cristo. Eu tenho um recurso que eu posso ajudar o filho do meu irmão da igreja a ir para uma universidade melhor, então eu vou ser menos consumista e vou dividir o meu pão com ele, economia de Deus, e vou projetar o filho do meu irmão para ser o melhor lá na frente, ser um grande líder,
no futuro com o quê? Com as marcas de Cristo. Coisas simples, práticas, palpáveis e rápidas. E o nosso DNA, ele precisa urgentemente ser revisto como um todo. As nossas comunidades cristãs precisam voltar, parar e entender. Nós temos que olhar lá atrás. Em que tempo que nós começamos a perder o foco da luz das Escrituras, porque é a luz da palavra. As modinhas, as manias de igreja, isso vai passar. As picuinhas entre os irmãos, isso tem que passar. As neuroses, as ziqueziro, as coisas aradas, isso aí não faz parte de nós. O que faz parte de nós é estar extremamente apaixonados por Jesus ao ponto de ficarmos envergonhados de olhar uma sociedade assim e estamos aqui a serviço do reino. Para não dizer que eu não li Bíblia, que já acabou meu tempo, em Romanos 12, fala sobre a nova vida a serviço do reino. Porque o reino, ele se condiz em muito trabalho. Estão entendendo? A gente ora, canta, piriri, pororô, mas é serviço, o tempo inteiro serviço. Jesus curou, Jesus ensinou e Jesus ajudou pessoas o tempo inteiro. DNA. Sair da minha zona de conforto para poder me lançar a alguém. Quem é esse alguém? Não sei. Deus sabe da tua vida. Deus sabe da minha vida. Quem é esse alguém? A vida no serviço do rei. E diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, com sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço, agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivem como as pessoas vivem aí fora, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Olha que fantástico. Mudança de mente, metanoia coletiva, metanoia pessoal. Eu penso assim porque eu nasci assim, porque eu vivi assim. Speed Gabriela. Isso tem que quebrar e mudar a mente, mudar, reformar, trocar completamente o tempo inteiro. Porque o mundo está rodando, está girando, as coisas estão mudando, as tendências, os conceitos, a linguagem. E nós precisamos mudar sem perder a luz da essência da palavra. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamo para ser apóstolo e digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos. E cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. E o apóstolo Paulo, ele sai destrinchando aqui sobre a gente. Ó, que massa, já está lá o trem. Ele sai destrinchando o texto falando sobre isso. Qual que é a definição de humildade no dicionário? É ser cabisbaixo, ninguém me ama, ninguém me quer? Não. Humildade é a gente reconhecer o que realmente somos e como realmente estamos. Pensem com humildade sobre vocês mesmos, cada um no seu quadrado. Repensem o seu DNA. Entendam o que Deus está falando com cada um e depois o que Deus está falando coletivamente através de uma liderança que busca a Deus para servi-los. Nós estamos vivendo uns dias tão terríveis. Antes de ir para Goiás, eu estava em Salvador. Vou dar um péssimo testemunho para vocês. Não é para te desmotivar, não. É para você não entrar É para você orar e protestar contra tanta coisa maldita que está acontecendo na vida da igreja. Fomos para um congresso chamado Santificai-vos, no Hotel 5 Estrelas. O apóstolo mais simples que estava lá
disse que tinha a unção do negociador. E que era para trazer 32 cadeiras, que ele ia ungir os pés das cadeiras, e quem sentasse ia doar R$1.000. E até dezembro ia ganhar 300 vezes mais. E ele ia profetizar na vida dessas pessoas. E o povo vem e senta e dá. E sobrou 2 em pé, mas se Deus falou que era 32, por que não manda os outros 2 irmãos sentar? Não. E tem mais, a Bíblia fala que até os cães podem pegar as migalhas. Traz mais 2 cadeiras para eles, mais 2.000. Na outra pregação, 3 com 10.000. Eu nem pude entrar, eu fui palestrando, não deixaram eu pregar. Quando me olharam, isso aqui vai dar dinheiro não. E fiquei lá na boca de urna, na porta do hotel. E quando eu comecei, minha esposa, a conversar com aquelas irmãs que estavam trabalhando no congresso, a minha esposa perguntou, e o povo pobre da igreja? Ah, eles não podem vir. Porque eles não têm como pagar. Mas eles podem vir só trabalhar, mas não podem assistir às palestras. É esse tipo de DNA que está espalhado, que está aí na terra, representando, que não me representa, o nosso, que está representando Jesus. E nós temos que apurar esse DNA e voltar para a luz das Escrituras, com sabedoria, com entendimento, e como falou em Romanos, a renovação da mente, um culto racional, e entender quem sou eu, como que eu estou para Deus hoje. Eu estou pronto para ir agora para a terra do pé junto. Uma carreta pode passar na minha cabeça hoje. Estou pronto, estou em paz com meu irmão, estou em paz com meu filho, estou em paz com minha mulher, estou tranquila em Deus, pode me levar, Senhor, manda chumbo, usa uma 12, porque o nosso DNA tem que ser esse, você acordar e dormir, relax, sabe por quê? Nós estamos em rodoviária, Uberlândia, Belo Horizonte, nada disso aqui nos pertence. Isso aqui é uma rodoviária que a gente está passando rapidamente. E se nós vacilar, o trem vai, o ônibus vai. Como que estamos hoje? Nosso coração, nossa alma. Eu posso sair daqui hoje e abraçar qualquer ser humano dessa cidade e derramar a graça de Deus através da minha vida nessa pessoa. E essa pessoa ser inundada com o poder de Deus, só com um olhar, um abraço, um toque. Irmãos, nós vivemos uma sociedade que precisa de pele, que precisa de ser tocada com carinho, com amor, com afeto. E às vezes a gente abraça na igreja de lado, sem olhar nos olhos, sem se submeter um ao outro. Por causa do DNA que a gente precisa de rever. E tem uma sociedade adoecida, caída, falida, arrebentada, e indo cada vez mais para um buraco negro. E eu e você somos a resposta. E para sermos uma resposta prática, a gente vai ter que levantar e falar assim, estou indo e não vou olhar nem para trás, vou rever meus conceitos, vou rever minha vida pessoal, vou rever o meu DNA em Jesus Cristo através da luz das Escrituras e estou partindo. Honório, o que tem que fazer? Ah, os cargos já estão prontos. Me dá uma direção. Hospital, favela, burguês. Me fala. Parado eu não fico. Qual irmão que está doente? Qual irmão que está triste? Qual irmão que está passando fome? Honório, pelo amor de Deus, me dá trabalho. Esse é o DNA de Cristo. Aí os nossos problemas vão desaparecer. Nossas angústias, nossas neuroses. Amém? Vamos orar? Antes de orar, eu queria fazer um desafio para você. Eu estou fazendo essa campanha onde eu vou. Não assista novela. Não assista Big Brother. É tudo uma desgraça, um inferno. Que só desconstrói coisa boa que Deus tem para construir.
Não assista, velho, irmão, né? Não assista. Destrói. Eu sei que é vício. Vício é vício. Mas na hora que você começar a tremer e babar, e o controle ficar assim, sabe o que você faz? Você pega uma pedra, um tijolo, e destrói a sua televisão. E vem para a igreja, ajoelha, vai orar, velho, vai evangelizar as prostitutas, os travestis, as bocas de fumo, e vai. Amém? Quebra a televisão. Se você não conseguir quebrar, pega uma faca e arranca a sua mão fora. Mas não assiste esses lixos, porque aí vai sobrar tempo para orar e rever o DNA. Senhor, muito obrigado por esse momento. Amém. Valeu. Fica aqui para a gente orar por você, Diniz. Você está muito apressado hoje. Bênção, né, gente, esse menino, né? Eu tive o prazer de casar ele na beira da praia. E já saiu o filhão. Como que chama o filhão? Miguel, Miguel. 1 ano e 7 meses. Tinha tanto nome para ele escolher que eu não lembro mais. Era Miguel, era Bento, né? Era. Mas aí chegou no Miguel. Você conseguiu a imagem aí, Carlos, uma imagem para vocês do trabalho que o Diniz e a Andréia fazem lá em Vitória, Espírito Santo. Aí está algumas fotos da base deles lá. É um prédio no centro de Vitória. Quem está dando aula lá? Seu sogro? Paulo Vargas, professor de História. Vai falando. Essa é a nossa sala de aula, é um refeitório. Esse prédio ia ser um prostíbulo. Nós invadimos antes. Era uma rua que tinha um monte de prostíbulos. Graças a Deus, todos acabaram. Ficou só um motelzinho, que alguns crentes usam demais, por isso que não acaba. Fazer o quê? Pode rodar. Essa é a escola que a gente quer lançar vamos lançar, em nome de Jesus, em agosto, 2 semanas à noite. Dependência química e comportamento de vício. Novela é comportamento de vício. Coca-Cola, um monte de coisa. Irmãos, eu quero falar sobre isso, que é importante demais. Uma das plataformas que a gente está trabalhando hoje, que a gente faz campanha na rua, os meninos, essa equipe deve fazer aqui em Uberlândia, sobre abuso sexual infantil, tráfico humano, algumas coisas. Mas uma das campanhas que a gente está lutando, já é a 3ª edição do Festival de Artes, porque a arte é uma linguagem universal. É uma campanha chamada Corrupção Mata. E a ideia não é só falar da corrupção na política em si, mas essa edição agora nós vamos massificar a ideia entre os participantes sobre a corrupção no DNA do brasileiro. É o jeitinho para tudo, é um caosinho para tudo. Isso é muito forte. Está inserido em nós, cristãos também. Sempre tem jeitinho de dar para as coisas, está errado. Então o festival vai ser dia 19 e 21 de julho. Então nós vamos ter cinema, fotografia, biscuit, mosaico, dança contemporânea, mais um monte de coisa da arte. 2 fóruns vai estar acontecendo, um de fé e política, outro fórum sobre comunicação e artes. Vai estar tendo um encontro da FTL, que é a Fraternidade Teológica Latino-Americana, que eles vão estar discutindo dentro do evento a teologia e a corrupção no Brasil. Vamos organizar o RENAS, que é a Rede Evangélica Nacional de Ação Social, lá no estado do Espírito Santo. E vai ter muita coisa, um abaixo-assinado online, que nós vamos fazer para mandar um documento para os Ministérios Públicos, para a Assembleia, para a OAB, para a ONU, falar que a sociedade está se organizando para trazer um repúdio em relação à corrupção no Brasil e no DNA dos brasileiros, que afeta todos os setores. Por que cai casa no morro e desbarranca tudo? Corrupção. Por que a saúde está do jeito que está? Corrupção. Ontem eu fiquei de 9 horas até 4 horas da tarde nesse hospital fulano de tal, e tive que fazer barraco lá na porta também, e tal. Então a ideia, eu quero que vocês orem por esse evento. Tem muitos artistas que a gente está convidando que não são cristãos, porque a proposta não é fazer gueto evangélico, mas é compartilhar
a vida de Cristo e os manifestos que estão no coração de Deus, com aqueles que também não são da nossa militância de fé. E nós estamos precisando de patrocínio. É um evento que tem uma visibilidade nacional. Se você tem empresa, gosta de patrocinar, ou de repente você quer ofertar alguma coisa para esse festival, tinta velha que está na sua casa que vai estragar, eu boto nas costas e levo tudo, tá ligado? Então, a gente vai grafitar a cidade, vamos fazer uma intervenção de arte na cidade inteira. E a arte vai falar por si própria em vários setores na questão da corrupção. E ora para esse evento, para ele fluir, certo?